Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a Igreja nos propõe para esta festa da dedicação da Basílica de Latrão. O Evangelho de hoje se encontra lá em João capítulo 2, versículos de 13 a 22, que diz assim: Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: O zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: Que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: Destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Amados irmãos e irmãs, eu quero focar na parte anterior daquilo que vem antes do versículo 18, quando Jesus aparece no templo e pega o chicote e expulsa aquele povo. Vamos entender o que estava acontecendo. Que eu vejo muita gente pegando esse texto dizendo assim que não se pode ter quermesse em paróquias, que não pode ter isso ou aquilo. Vamos entender. O problema do que estava acontecendo era o seguinte: as pessoas elas iam até Jerusalém para poder ofertar sacrifícios no templo. E aí o que acontecia? Como as pessoas eram muito pobres, elas iam de muito longe, elas acabavam comprando o animal que ia ser sacrificado ali mesmo. Faz todo sentido, não é? E ali eles vendiam, Só que para poder comprar o animal lá, a gente tem que passar pelos cambistas. A palavra cambista vem daqueles que realizam o câmbio, a troca da moeda. Então digamos que vamos imaginar que lá no tempo só era em dólar, então todo mundo só tinha real. Tinha que trocar. Nessa troca existiam impostos, existia alguma corrupção por dentro. Além de que já cobravam caro os animais que iriam ser comprados ali para o sacrifício. Então o que estava acontecendo é que, ligando-se também ao Império Romano, os próprios líderes religiosos do templo estavam utilizando a fé do povo, utilizando de má fé diante da realidade daquele povo que ali estava. E aí Jesus, nesse momento, é claro que ele se decepciona. Por isso que ele vai dizer: tirar isto daqui, não faça da minha casa uma casa de comércio. Em outras palavras, para dizer o seguinte: Jesus tinha zelo pela casa do Pai. E eu quero fazer 2 reflexões. Primeira, que nesse dia de hoje, festa da dedicação da Basílica de Latrão, possamos refletir como está o nosso zelo pela casa de Deus. Quando eu digo zelo pela casa de Deus, é muito mais do que limpeza. Mas quando eu falo assim, o respeito, o cuidado com a casa do Senhor. Tem tantas pessoas que entram nas capelas, entram nas igrejas, como se estivessem entrando em um lugar qualquer. Será que nós estamos fazendo isso? Em segundo lugar, eu quero te fazer uma reflexão também espiritual com esse texto de hoje. Nós, segundo o próprio São Paulo diz em uma de suas cartas, somos templos vivos do Espírito Santo. Muitas e muitas vezes, nós estamos também fazendo coisas erradas neste templo. É preciso ter zelo por esse templo. É preciso ter zelo pelo nosso corpo, pela nossa vida, para que de fato nós possamos exalar o bom odor de Cristo. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã. Eu te aguardo nos próximos vídeos aqui do canal. Até mais!